Esse encontro, então, marca a posse do Conselho Municipal de Meio Ambiente para o biênio 2016-2017, agradecendo aqui também ao Rubinho, que está representando o vereador André Bozzuber. E nós começamos, então, ouvindo o presidente do CONDEMA, Carlos Alexandre Silva. Obrigado, senhores conselheiros. O prefeito escolheu uma data, o prefeito bastante sugerido. Hoje é o Dia Mundial de Combate às represas, aos represamentos, às barragens, principalmente. Inclusive, há um manifesto muito grande com experiências em barragens no mundo todo, não só no Brasil, com acidentes gravíssimos, historicamente, que comprometeram a saúde pública, o meio ambiente, de uma forma geral. E nesse bojo eu vou tomar a liberdade de tomar 1 minuto do meu tempo e pedir para que todos fiquem em pé e a gente aproveite em memória das vítimas da barragem de Mariana, do meio ambiente, das vítimas das áreas de risco que nas chuvas atuais agora em São Paulo, no Rio de Janeiro, sofreram avidamente, e também das nações indígenas que vêm sofrendo também um genocídio aí articulado pelo governo federal no sentido de terem acesso às suas terras. Então eu pediria, por favor, a todos um minuto de silêncio. Senhores. Eu vou falar um pouquinho, senhor prefeito, se me permite. Primeiro, parabenizar a iniciativa dessa administração, que desde o início da sua gestão tem buscado estruturar os conselhos da cidade de Campinas e tem institucionalmente chamado a posse dos conselheiros ao Salão Azul. É uma ação institucional, nós sabemos, simbólica, mas muito importante, que quer dizer que minimamente vocês têm um reconhecimento do papel importante dos conselhos de uma forma geral para o município. Está previsto inclusive na Constituição. E eu queria fazer um chamamento e agradecer a oportunidade de ter sido conduzido para aclamação ao novo biênio. E eu acho que isso ocorreu justamente porque nós conseguimos criar um diálogo e uma atitude de unidade dentro do Conselho de Meio Ambiente, independente das diversidades de pensamentos que nós temos lá, através das instituições que ali tomam assento, tendo sim as nossas tensões, que elas fazem parte do processo, senhor prefeito. E justamente nesse ponto que eu queria trazer para o senhor 2 aspectos importantes, que vai conduzir os trabalhos nesta minha próxima gestão agora, nesse ano de 2016-2017. Ele vai ser pautado pela lealdade e pela fidelidade. Pela lealdade, senhor Jonas Luzete, nosso prefeito, no sentido de que, assim como ocorreu no ano passado, esta presidência, diretoria executiva, formada pela vice-presidência e pela secretaria executiva do Conselho, ela estará trazendo à luz de todo o corpo do secretariado, do próprio gabinete do prefeito, com transparência e antecipação, todas as distensões que são normais e comuns acontecer no processo de gestão de uma cidade, né? Para que haja, por parte das suas pastas, o devido tempo hábil de trazer ou a justificativa do porquê da tomada de decisões de vocês por aquele caminho, ou até, como aconteceu em várias oportunidades, uma revisão da condução, no norteamento da pauta ou da política pública que vocês pretendiam para a cidade de Campinas. Quanto à fidelidade, eu vou pautar na fidelidade pela cidade de Campinas. Assim como eu creio que todos aqui presentes que ocupam cargo público, seja na vereança, seja nas pastas representando o governo municipal de Campinas, seja em cada conselheiro que está presente aqui representando as suas instituições e segmentos, cada qual com seus interesses difusos, não pejorativamente colocando esse aspecto, né? Mas são interesses sociais que fazem parte do processo de uma sociedade, e o que norteia uma sociedade saudável é justamente a nossa diversidade. E o Conselho de Meio Ambiente é muito rico nessa diversidade. Nós já conseguimos, no mandato passado, além de todo o apoio direto
a várias iniciativas e políticas públicas que dependiam a gestão para dar andamento ao seu projeto, compartilhar e contribuir com várias ideias. Nós tivemos uma experiência bastante interessante com a Secretaria do Verde, e aí eu parabenizo aqui a pessoa do secretário Rogério Menezes pela forma de conduzir a tratativa com o Conselho, com muita isonomia, nunca interferindo ou pautando o Conselho, mas trazendo ao Conselho quais seriam as suas intenções, os objetivos da Secretaria, e da melhor maneira possível, e no diálogo, mesmo havendo, senhor prefeito, algumas divergências, nós sempre conseguimos resolver as coisas dentro do Conselho, sem que isso acarretasse nenhum problema de mídia, nenhuma situação de quórum negativo para a gestão pública. E o que eu acho muito importante, porque eu vejo a gestão pública como um patrimônio da cidade de Campinas também, inerente àquele que está ocupando o cargo no período para o qual ele foi conduzido e foi dado a ele pela população da cidade a condição de fazê-lo. Então eu reitero que a partir deste período agora nós teríamos um papel importante que é o papel dos conselhos, que é de nortear a política pública de gestão ambiental do Conselho. O novo regimento interno que nós conseguimos, enfim, estruturar, ele traz uma série de instrumentos, senhor prefeito, importantíssimos nesse aspecto. O senhor vai receber, antes agora da próxima reunião ordinária, que é para a formação das câmaras técnicas, um ofício do Conselho, da Presidência, da Secretaria Executiva, solicitando que o senhor possa dar por decreto a nomeação dos estatutários de cada secretaria correlata no processo do licenciamento ambiental, que vai formar a Câmara Técnica do Conselho, para que os membros conselheiros dessa Câmara Técnica possam discutir semanalmente os processos no âmbito e entender de cada técnico por que eles tomaram determinada decisão em um determinado momento, em outro projeto, às vezes muito parecido, a decisão foi outra. E isso vai enriquecer bastante o processo, porque nós vamos também entender quais são as dificuldades que a própria administração pública tem e em função da legislação do âmbito de gestão pública, que é muito rígido também, coloca às vezes os funcionários públicos, sejam eles estatutários ou as indicações de confiança, na baila de um controle muito rígido por parte dos órgãos do Tribunal de Contas e etc., né, o próprio Ministério Público de forma geral. Como metas do Conselho, nós gostaríamos de trazer a nossa preocupação muito grande em amparar, senhor secretário Rogério Menezes, a busca pelo Código Ambiental do município de Campinas. Isso é proeminentemente muito importante, porque eu acredito que o Código ele vai nortear, já que o prefeito também vem tendo uma visão estratégica e me permita, parabéns, prefeito, de segurar um pouco o plano diretor nesse momento, para que a gente possa ter o fôlego de poder discutir ele da forma mais adequada, né? Não ser mal interpretado pelas das iniciativas. Não é fácil conseguir gerir um conselho de meio ambiente. Oxalá uma cidade também em Campinas. Então eu sei que não é fácil, mas o código ele é muito importante porque ele vai nortear a estrutura do planejamento da cidade. Nós não podemos pensar o planejamento da cidade sem antes entender quais são as demandas de gestão ambiental que preconizam os espaços, a morfologia do município e tudo mais. A carta de risco do município, que é algo muito importante, um grupo de trabalho que nós queremos formatar agora, junto da Defesa Civil, para que a gente possa mapear essas áreas perigosas. Então a gente precisa fazer a revitalização, reintegração de posses, às vezes, em alguns momentos, com uma estruturação de reconduzir aquelas famílias para uma regularização fundiária adequada. Também nós queremos discutir, e na experiência da Secretaria do Verde e da Secretaria de Urbanismo, eu queria parabenizar mais uma vez o Rogério Menezes e o secretário Santoro, que eles estão conseguindo ampliar uma relação com o Conselho de Meio Ambiente, no sentido da gente já ir discutindo com a Secretaria a evolução desse processo. E isso está sendo muito proativo, muito positivo, porque o Conselho, ao invés de fazer críticas e moções criticando a gestão, pelo contrário, a gente consegue encontrar caminhos comuns e, inclusive, nós legitimamos a decisão do governo quando o Conselho participa efetivamente e traz as suas posições, e elas são internalizadas na medida do entendimento comum, e a cidade ganha e a administração ganha.
Quanto à questão, nesse sentido, eu espero que a gente possa evoluir bastante com a Secretaria de Serviços Públicos, que é uma secretaria também que tem uma demanda muito grande, é difícil. Eu sei que o secretário Paulo ela tem um desafio gigantesco aí, em vários aspectos, em gerir a Secretaria de Serviços Públicos, mas a gente tem duas pautas importantes, que é a pauta dos resíduos. A gente precisa discutir a questão dos resíduos hospitalares, da inclusão das cooperativas de uma forma mais ampla. Tivemos algumas reuniões já com o secretário Salvetti também da Renda e Trabalho, e acreditamos e contamos, principalmente, senhor prefeito, com a sua mão, no sentido de que esse assunto é um assunto que ele é delicado mesmo, é difícil, tem muitos outros interesses que forçam, às vezes, o município, ficam em cima, criando situação, mas nós temos que internalizar esse debate, porque nós temos uma questão ambiental seríssima com relação à política nacional de resíduos sólidos, e a gente precisa estabelecer um diálogo para alcançar metas importantes nisso. O estudo de impacto de vizinhança, que ele, num acordo com a Secretaria de Planejamento, ele ficou em stand-by porque seria internalizado, estava prevista a sua internalização na discussão do plano diretor, em função desse estendimento por parte do governo para a discussão do plano. Eu acredito que a lei orgânica, ela já prevê, então não há motivo para que a Secretaria de Planejamento não possa novamente retomar essa discussão e talvez a gente conseguir estabelecer critérios do estudo de impacto de vizinhança, independente da discussão futura do plano diretor, e a gente ter mais esse instrumento de segurança que vai ser muito importante também para a salvaguarda da qualidade do trabalho ambiental, da qualidade do trabalho de gestão administrativa que o senhor tem buscado dentro da sua administração. Isso é notório, né? Bom, de uma forma geral, o plano diretor estratégico, através das diretrizes ambientais que o Conselho, junto do plano de recursos hídricos e do plano do Verde, em apoio à Secretaria do Verde, nós estaremos contribuindo da melhor maneira possível, né? Por último, eu queria dizer que há uma tradição do Conselho do Meio Ambiente de se plantar uma árvore toda vez que a gente assume aqui no Paço Municipal. Mas eu gostaria de propor uma novidade, que era a seguinte: como a política do BAV, que introduziu inclusive o QR Code, que é uma coisa muito bacana, eu sugeri que a gente modificasse isso para o dia 21, que é o dia da árvore, e que a gente vai estruturar. Eu já conversei com a doutora Márcia Calamares, a Secretaria de Serviços Públicos vai nos apoiar em o que for necessário, o doutor Boni também, do BAV. E a minha ideia é que a gente chame não só todo o corpo de conselheiros, que entre titulares e suplentes nós temos quase 70, mas também convidar todos os ex-conselheiros do CONDEB. Nós fazemos no dia 21, nós vamos plantar mais de 70 árvores, né? E o legal é que no QR Code o nosso pedido é para que conste o nome do conselheiro e fique uma história para Campinas. Aqueles conselheiros que se dedicam, vindo, nosso trabalho é gratuito, é um trabalho cidadão, senhor prefeito, é um trabalho difícil. O senhor sabe o que é política é guerra, então exercer o poder é complicado. E eu creio que o Conselho tem um papel fundamental para legitimar a sua ideia de conquistas para a cidade de Campinas. Então é nesse sentido que nós vamos pautar o nosso trabalho. Então fica essa nossa sugestão também, e trago mais uma vez aí o pedido da unidade, no sentido de que a gente possa trabalhar transversalmente a todas as secretarias, trazendo o nosso entendimento, também nosso conhecimento, as nossas contribuições, que elas são por amor à cidade de Campinas. Muitas vezes as pessoas elas se emocionam no afã de querer defender uma posição. Eu sei disso, o movimento ambientalista ele é arraigado, ele é guerreiro mesmo, mas não há conotação pessoal à sua pessoa e nem à pessoa de nenhum secretário. Faremos os enfrentamentos que forem necessários, o senhor vai ter essa lealdade da minha parte. Eu não vou negar que teremos enfrentamentos, mas eu acredito piamente que, assim como tivemos experiências no verde e no urbanismo, a gente vai conseguir suplantá-las, alcançando o que é melhor para a cidade de Campinas. Eu agradeço imensamente, é uma honra poder conduzir por mais 2 anos o Conselho do Meio Ambiente de Campinas. Espero poder, na verdade, atender aí a expectativa de todos vocês que confiaram mais uma vez na nossa condição. E eu estou à disposição, aberto. Meu papel lá é de gestor, eu não tenho lados, eu só conduzo, não posso prevaricar na condução do meu trabalho,
Eu vou fazer tudo à luz da legalidade, mas também seguindo todos os momentos adequados que a gestão administrativa preconiza. Não vamos fazer juízo de valor premeditado. Vocês não viram o Carlos Alexandre na imprensa em nenhum momento nesses 2 anos, senhor prefeito, fazendo apologia partidária no questionamento das questões que nós tivemos com a administração pública. Todas elas foram de ordem técnica e elas eram sabidas pelos seus gestores antes mesmo de eu ir falar a público. Mas vocês vão poder contar ainda com esse tipo de postura. E agradeço aqui o doutor Giovanni, que vai comigo. A experiência dele no Ministério Público acho que vai ser muito profícua no sentido de nos ajudar, assim como foi a OAB. Agradeço bastante a doutora Pia Paceto. A OAB foi uma parceira de primeira hora, fenomenal o seu comportamento, né? Na condução dos seus trabalhos, sempre nos apoiando, estando presente, participando das comissões às quais a doutora se comprometeu. É muito emocionante poder estar aqui num momento democrático, num momento em que o nosso país demanda unidade. Nós podemos ter diferença de pensamentos, meus caros colegas conselheiros, devemos até, porque a diversidade ela é rica, mas a gente tem que ter urbanidade no trato, nós temos que ter respeito uns com os outros. Eu acho que todos aqui têm contato de todos. Vamos tentar, antes de tomarmos posições, tentar conversar um com os outros, entender exatamente. Se tiver que endurecer, nós o faremos. Mas a gente tem que fazer isso com sapiência, com respeito e com dignidade. Muito obrigado.